Agora para falarmos do Instituto de Proteção aos Animais de Caicó, IPAC Caicó, um novo instituto que nasce inclusive com uma nova metodologia, mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é, nessa entrevista, Nena Macedo e o médico Paulo Ranieri, eles que estão aqui representando muitas pessoas que também estão aí à frente aí do Instituto de Proteção aos Animais de Caicó. Nena, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, como é que surgiu a ideia de vocês criar aqui em Caicó o IPAC, o Instituto de Proteção aos Animais de Caicó? Bom dia, Nena. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, caros ouvintes do Panorama 95. Eu quero iniciar aqui já agradecendo primeiramente a Deus essa oportunidade e a você que está nos concedendo, na verdade, para podermos fazer a explanação. Na verdade, o IPAC surgiu de uma ideia, assim, de amigos, colaboradores, junto a uma ONG, assim, pioneira em Caicó, que se chama Capan, certo? Só que a gente via que lá na Capan não tinha, assim, um foco para as castrações. Então, a gente reuniu essa equipe de amigos e estamos fundando, certo? O IPAC, Instituto de Proteção aos Animais de Caicó, onde o nosso foco será o controle populacional, certo? A gente tem algumas diretrizes bases, onde uma delas é o levantamento populacional, que nós já fizemos em parceria com os zoonoses e com os agentes de endemias, para verificarmos como é que a gente pode atuar em linha de frente com relação a esses animais. E vale salientar que o foco, na verdade, é atender toda a demanda de Caicó. Nós não pretendemos deixar nenhum bairro desassistido, e sim assistir toda a Caicó. Então, a gente já fez esse levantamento populacional, certo? O segundo ponto da gente é o controle populacional, que está, assim, de uma certa forma, bem, como é que vamos dizer assim, extravasado, né? Está desordenado. Está desordenado. Para você ter uma ideia, no mapeamento que nós fizemos, que nós estamos separando por zonas, as quantidades de fêmeas, não é isso, Paulo? As quantidades de fêmeas hoje já ultrapassam 10.300 animais. Isso aqui em Caicó? Isso só em Caicó. Então, a gente tem uma preocupação, certo? Porque a gente não pode... É um amor que nós temos aos animais, mas é necessário que seja feito esse controle, para que não fiquem esses animais se reproduzindo, né, a cada dia. Essa é uma preocupação, como também a saúde humana, né, Marcos? Vale salientar isso. A gente está destacando um âmbito que é o amor aos animais, a proliferação desses animais, mas também que requer a saúde humana, que acaba atingindo também a saúde humana. Então, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver equivocado, o IPAC ele não nasce com o objetivo, por exemplo, de ser mais um espaço para adotar os animais. Não, ele nasce para castrar os animais e até para controlar essa superpopulação dos animais aqui em Caicó, não é isso? Isso. A gente vai assim, vou explicar um pouco como é que vai ser. São por etapas. Primeiro, a gente está fazendo esse levantamento populacional, estamos dividindo nesse mapeamento por zonas, vamos delimitar quais são as áreas que incide a maior carência, né, para a gente poder atender essas demandas. Vale salientar o seguinte, o Instituto ele está voltado para atender os animais de rua e também os protetores independentes. Aí me vem a pergunta, por que protetores independentes? Eu tive acesso, quando eu pude ajudar um pouco de colaboração lá na Capan, e eu acho que não é surpresa para ninguém. Temos muitos protetores em Caicó que vivem apenas com um salário mínimo e suas casas cheias de animais. Então, por que não ter um olhar criterioso, um olhar amoroso também para essas pessoas com baixa renda? Então, esse é um intuito também do IPAC. Né? O foco, a prioridade nossa são os animais de rua e os protetores independentes, que aí a gente tem como fazer o cadastro desses protetores. Nós já temos uma lista com base em alguns protetores e estamos terminando de alinhar. Temos também o outro foco, que são as parcerias. Nós estamos com algumas parcerias. Isso também não quer dizer, Marcos, que a gente não vai adotar, porque a gente vai castrar esse animal, é feita a triagem, o animal vai ser castrado,
Como é que vai funcionar? Vocês vão, por exemplo, identificar o animal na rua. Isso. Aí pega o animal... É feita uma triagem pela equipe de veterinários. Se esse animal estiver apto a se submeter à castração, ele vai ser feita a castração. Após a castração, é implantado um microchip de identificação, onde ali vai estar registrado a vidinha dele, se ele tem um dono, quem é o dono, o endereço, o número de telefone. Isso também para a gente poder acompanhar. Porque hoje existe uma lei municipal em Caicó, onde se você abandonar ou você maltratar esse animal, você será multado, né? Mas a gente não tem como executar essa lei por falta de quantitativo, de pessoas para poderem fiscalizar. Então, com o microchip, a gente tem como fazer valer realmente essa lei municipal que já existe no nosso município. Após essa implantação do microchip, ele vai receber uma coleira de identificação. Então, ali ele já vai estar apto para a adoção. Lembrando que ele vai estar no habitat dele natural. Agora, com um diferencial, as pessoas devem estar conscientizadas, que nós temos uma veterinária que vai fazer bem esse trabalho de conscientização, que as pessoas não tirem as coleiras, né, que deixe, e aquele animal já está apto para uma adoção. Porque o nosso intuito não é que esse animal fique na rua vagando, de forma alguma, mas sim que ele seja acolhido por uma família. Mas depois que ele, por exemplo... que ele passar por todo esse processo. Pela castração no instituto, a coleira, o chip, ele volta para a rua ou ele vai ficar no instituto? Ele volta para a rua, ele volta para a rua. No instituto ele vai ficar apenas o período após a castração, que é o período de recuperação, que a gente está aguardando a liberação do local que possa acolher esses animais. Ele volta para a rua com condições de ser adotado. Isso, né? Com condições saudáveis. Ele vai sair de uma área que ele não está saudável, né, na rua, né, Paulo? Perambulando, não está com a saúde muito bem adequada, para poder ser adotado por uma família. Nena tá louco que Paulo Ranieri fala aqui. Doutor Paulo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes também, Marcos e nossa amiga Nena. Como é que você teve a ideia de você abraçar esse projeto? Então, na verdade a gente conversou bastante antes, eu e Nena. Eu percebi que Nena sempre foi muito empolgada com ações dessa parte de impacto social, e ela tinha essa ideia, né? Tipo assim, não sei se era propriamente dela, mas ela divulgava muito, conversava muito comigo sobre essa ideia dos cuidados com os animais. E aí ela, muito preocupada com essa situação de animais enclausurados, um depósito de animais que a gente tinha. Até ela me sensibilizou e levou lá na Capam para ver a situação, e assim, realmente é uma situação que sensibiliza qualquer um que for lá, né, de ver tantos animais amontoados e precisando de cuidados. E aí eu tinha sugerido para ela, de certa vez, que seria interessante a gente fazer um bom trabalho. De cara eu já vi que era uma boa causa, né, porque realmente é um problema, e que a gente, como cidadão, a gente deve reaprender a se sensibilizar com problemas que a gente vê no dia a dia na frente da gente, e a gente, por ver todos os dias aquilo, começa a achar normal e desensibiliza e despreza aquilo, mas aquilo está acontecendo. Então, é um animal que está lá solto, precisando de cuidado, precisando de atenção, e que a gente acaba deixando passar de lado. Então, a minha ideia que eu dei para ela é de a gente intervir sem precisar enclausurar aquele animal, institucionalizar, como se fosse aprisionar ele, sabe? E de a gente intervir da melhor maneira que a gente pudesse, de causar algum benefício para aquele animal e, por consequência, para as pessoas que interagem com ele, quer seja num ambiente de alimentação ao ar livre, que aqui em Caicó é muito comum e que os animais se aproximam. Então, que seja pelo menos um animal um pouco mais bem cuidado, um pouco mais bem tratado, e aí veio essas outras ideias aí da castração, da microchipagem. Então, acho que eu até falei para a Nena que a gente poderia fazer uma coisa em várias etapas e estabelecer metas para a gente atingir aos poucos. E, assim, eu acredito que muito essa parte aí que exige muita demanda, muita tecnologia e exige muito apoio técnico, seria a situação ideal, né? A gente está bem aquém disso, a gente está muito ainda na fase das conversas. Mas, por exemplo, nada impede de que a gente chegue até
até alguns animais, como a gente foi lá reconhecer esses animais soltos lá na ilha mesmo de Santana, e a gente vê que tem cadelinhas que estão gestantes, outras que estão no cio com dezenas de cachorros seguindo elas, e isso tem sido assim, é como se fosse... sensibiliza a gente também para essa questão do controle populacional. E ao mesmo tempo muitos feridos, eles brigam entre si, ficam com sarna, adquirem doenças, ficam lá no relento e às vezes eu fico pensando e coloco para a Nena alguns poucos cuidados que a gente poderia ter como cidadão mesmo, talvez chegar lá e dar um banho neles ou simplesmente colocar algum antisséptico, spray em alguma ferida. Ou vermifugar, enfim. E isso talvez em etapas a gente conseguindo fazer, porque parece pouco, mas sempre uma coisa que é pouca diante de uma realidade que é muito grande acaba impactando a longo prazo. E não ficar só olhando e apontando que a conduta da gente tem sido essa, né? Como cidadão hoje em dia a gente aprende muito a apontar muito erro e querer que a solução venha de outra pessoa que não seja da gente mesmo. A gente quer que a prefeitura haja, que o governo haja, que Estado, federação haja, mas a gente não faz nada, só fica lá só apontando e reclamando. Então, seria uma maneira de a gente agir, nem que fosse de uma maneira muito pontual, mas que com ambições de progredir com isso, sabe? Então, a gente está na fase de elaboração de um estatuto, de deixar tudo regradinho, porque a gente não pode simplesmente chegar e agir sem saber se o que a gente está fazendo... Às vezes a gente tenta fazer com uma benfeitoria e não tem a noção de que até que ponto a gente está realmente fazendo aquela benfeitoria ou se precisa de que algum amparo, tanto legal quanto técnico de um veterinário, por exemplo, ou até mesmo contábil, se a gente receber alguma verba de como lidar com aquele recurso que chegou, como prestar contas disso. Vocês nascem, inclusive, com um projeto muito ousado que é de castrar os animais, né? E a gente sabe que para isso tem um custo, né? A castração envolve um custo, né? E de onde é que vocês vão, por exemplo, tirar recursos para isso? Parceria, já tem parceiros nesse projeto? Já temos parceiros. Inclusive, ontem nós já conseguimos uma doação com 500 microchips. Vale salientar também uma coisa tocante que Paulo falou, o papel do Instituto ter um aval. Hoje, o Instituto, nós estamos aguardando apenas a fase de registro, mas já está toda encaminhada no cartório, tanto que foi liberado para a gente esse final de semana as redes sociais, nós estamos com o Instagram, nós estamos com os sites, mas aos poucos é que a gente vai liberando, de acordo com o que o jurídico repassa para a gente. Então, hoje nós contamos com a equipe jurídica, com a equipe contábil e uma equipe de veterinários, ou seja, a equipe técnica que vai atuar no Instituto. Com relação às castrações, inicialmente, devido ela está sendo fundada agora, existe um marco regulatório onde nos impede de firmar uma parceria com o poder público. Então, só após um ano de serviço prestado à sociedade e com a certidão de utilidade pública e que nós podemos ser agraciados com verbas ou abre aspas, se o Poder Executivo destinar X verba para a gente poder executar e essa verba passar pelo aval do Legislativo. Então, aí a gente pode ser agraciado, foi o que o jurídico nos repassou. Não sendo assim, então a gente tem que firmar parcerias com empresas privadas, certo? Porque a gente tem esse impedimento na lei. E já tem empresas interessadas em... Já. Ontem nós conseguimos já essa doação com os 500 microchips. Onde esses 500 microchips nós recebemos 2 aplicadores, eles são reutilizáveis. O microchip é um microchip pequeno, no vidro, onde é implantado subcutaneamente no animal, onde não tem agressão nenhuma, não gera impacto para o animal de forma alguma, e está aprovado tanto pela Anvisa, o Conselho Regional de Medicina, obedece o ISO, então a gente teve assim todo um cuidado, na verdade, para que esse animal não venha a sofrer com isso.
né? Então, tem essa preocupação. E a gente está à procura de mais parceiros para que a gente possa dar continuidade a esse grande projeto. Como é que as empresas podem participar, por exemplo? Entrando em contato conosco, nós temos já o Instagram, que está já liberado, e pode entrar em contato também, tem a diretoria já do Instituto, que está funcionando a todo vapor. Nós temos pessoas, assim, já com uma carga, não vamos dizer assim, não é carga, com um currículo, temos o Dr. Paulo Ranieri, pode chegar também a qualquer um dos membros do Instituto. Inclusive, essa doação que nós recebemos ontem foi através de um dos nossos, que eu chamo até colaboradores do Instituto. Né? Ele chegou e perguntou: Nena, tem uma pessoa que está interessada em fazer uma doação, como pode ser ajudado? Eu disse: estamos precisando hoje de microchip. Então, eu estou com um orçamento aqui de X microchips com leitor. Eu passei a contraproposta, né? Passei, aliás, o contato da empresa que nós estamos negociando, e a pessoa ficou de fazer a contraproposta. E estamos já, ela só nos deu o aval, o feedback, que aguardemos que a gente vai receber esses 500 microchips. Com relação às castrações, inicialmente temos veterinários que estão iniciando voluntariamente, certo? Com essa parte de castração. Então, no caso, eles vão doar as castrações, então? Ou vão colocar o serviço à disposição? Vou colocar o serviço à disposição. E também tem um porém. Pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, eles não podem estar fazendo castração, muitas castrações, e sendo cobrado um X valor por isso, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária bate também muito nessa parte, né, da fiscalização. Então, a gente podendo tirar um dia para ser feito, tipo, um exemplo assim, um mutirão, e tudo voluntariamente, o Conselho Regional de Medicina tem como dar o aval. Porque Bem, então, tudo tem que ser alinhado também com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. O IPAC nasceu, agora está aí precisando realmente de parceiros, né? Isso. Então, quem quiser aí ser parceiro do projeto, pode entrar em contato através do Instagram, o IPAC_Caicó, IPAC_Caicó, ou algum telefone de contato que possa falar com vocês? A rede social. Rede social mais fácil. A rede social é mais fácil, porque Vai lá, nós vai lá temos no direct, o gerenciamento. né? No direct temos uma pessoa que está gerenciando. Eu queria dar uma ênfase, assim como a gente, eu comecei a dar, nós temos pessoas muito bacanas que abraçaram essa ideia, assim, com muito amor. Uma das é aqui, Paulo Ranieri, que é um amigo de longas datas. Temos também a Adriana, certo? Ela é consultora do Sebrae, Adriana Rocha. Eu queria deixar assim feedback, assim não expor no momento, porque eles estão fazendo um trabalho bem amigo, bem voltado assim no voluntariado. E a gente conseguiu tudo, essa parceria assim, a equipe técnica está iniciando com o amor, né, de ser voluntário ao Instituto, abraçando a causa com muito amor. Vale salientar isso, né, Paulo, a equipe técnica. Você já tem uma sede já, por exemplo, para que o animal possa ser mantido enquanto ele está se recuperando da castração? A gente está aguardando, Marcos, estamos aguardando a liberação do local, certo? Que uma pessoa ficou de viabilizar esse local. Aí a gente está nesse aguardo. Se, porventura, esse local não der certo, aí a gente vai ter que procurar outros meios, ou quem sabe até o Poder Executivo não pudesse nos dar, nos ceder um local onde a gente pudesse fazer essa triagem e que esses animais castrados pudessem ficar lá durante o período de recuperação. Porque esse é o nosso intuito. A gente não tem intuito nenhum de manter um animal lá, de ser um abrigo, nem de fazer resgate. Não, a gente vai fazer a triagem, a gente vai sair de bairro em bairro, como já começamos a fazer esse trabalho, e vendo o que de fato eles estão precisando. E antes que seja feita qualquer coisa, tudo é passado pela equipe de veterinários. É a avaliação clínica que vai definir se aquele animal está apto ou não para ser castrado. Nem todos os animais estão aptos. Isso, porque alguns estão doentes, alguns estão com anemia. Então, só após essa triagem que os veterinários irão fazer é que a gente vai definir: esse animal aqui está apto, pronto, pode ir. Depois que eles passam por essa triagem é que a gente pode dizer.
E há uma escala de prioridade também em relação a cuidados, né? Tipo, animais que são de rua, que eles não são apadrinhados, não tem cuidador. Essas são as prioridades. São as prioridades. Agora, eles têm que ter uma condição clínica mínima para poder ter alguma intervenção desse tipo, de um procedimento cirúrgico, como é uma castração. A gente pensou em outras possibilidades para meio que talvez uma castração bioquímica, sabe? Mas a gente está estudando exatamente com esse corpo técnico aí de veterinários para que os animais, evitem os animais entrarem no cio, e a gente já viu que existe essa possibilidade desde que eles sejam por tempo determinado e não indeterminado. Tipo, não, é como se fosse um anticoncepcional feminino de humanos, só que a gente não pode usar ele por tempo indeterminado como faz com as mulheres. E por tempo determinado, já programando a castração cirúrgica. O ouvinte aqui quer saber se vocês também vão abraçar a zona rural de Caicó, os animais da zona rural. São o segundo momento. É o segundo momento, porque a prioridade, na verdade, está sendo Caicó. Agora, por incrível que pareça, nós... No caso, a zona urbana de Caicó. A zona urbana de Caicó, mas não fugiu nesse nosso quantitativo, nesse mapeamento da cidade, a gente conseguiu firmar uma parceria com o Centro de Zoonoses. E também com o que eu quero já de antemão agradecer aqui, tanto a doutor Gustavo, veterinário, como também a Jacione, que é a coordenadora lá do Centro de Zoonoses, o apoio e carinho que eles estão concedendo a gente. Então, no mapeamento que foi feito, entra um pouco da zona rural de Caicó, nesse mapeamento, certo? Mas, inicialmente, a prioridade vai ser a zona urbana. E claro que vocês não vão, infelizmente, conseguir imediatamente atingir todos os animais, que a população de animais aqui em Caicó é imensa, né? É imensa. A gente tem um objetivo de dar os passos do tamanho das pernas da gente e de não ficar alguma coisa que foge do controle, diante das experiências que a gente já tem de instituições que acabam acolhendo e depois ficam sem capacidade de promover uma qualidade nesse acolhimento. A gente decidiu por não acolher, porque eu acho que é onde gera o maior ônus, a maior dificuldade é de manter aqueles animais enclausurados e todos precisando de cuidados, e ao mesmo tempo dar uma assistência adequada para cada animal daquele. Então a gente prefere dar assistência pontual para os animais, mesmo que seja algum cuidado que não seja ainda a castração propriamente dita, mas um cuidado mínimo, mas que a gente possa alcançar, claro que sempre avaliando o ônus e bônus que a gente possa causar para cada um desses animais. O objetivo da gente também não é competir com ninguém, muito pelo contrário, é somar forças, né? O bicho que dá mais trabalho não é o bicho animal irracional, é o bicho homem. Então, assim, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, já surgem 300 opiniões muito contrárias, oposicionistas, pessimistas e jogando muita pedra. E esse é o bicho mais problemático, não é o bicho animal irracional. É o que raramente ajuda, né? Isso. E só um aviso para esses é que a gente não tem objetivo de substituir ninguém, todo mundo pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário, a gente até tem um projeto que acolhe até esses animais que estão enclausurados e que vai até lá e vai proporcionar até como prioridade também para esses animais a história da castração e até divulgação para doação. Tem animais, por exemplo, que estão na Capan, que estão em condições muito boas para adoção. Então, talvez o que falte seja as pessoas terem aquela sensibilidade de verem aquele animal em um outro contexto. É o que eu às vezes coloquei para a Nena essa situação, porque você vê aquele animal que está até bonitinho, saudável, mas está lá no meio de um canil com um monte de outros animais e numa condição que assusta qualquer pessoa que vai lá. Então, assim, talvez se a gente conseguisse fazer uma peça de publicidade com esse animal que está mais bem tratado ou em melhores condições no outro ambiente, esse animal ganhasse uma outra conotação e tornasse mais atrativo para os olhos de um possível adotador. Ok, aqui no Facebook, repercussão muito boa, né? Nerivan Viana,
até que enfim uma ação belíssima de proteção aos animais, estava necessitando mesmo, parabéns a toda a equipe. Maria Guedes, parabenizando vocês dois. Obrigado. Luciano Almeida, parabéns. Nena, Dr. Paulo, Caicó agradece a iniciativa de vocês. Maria Guedes, dizendo que Caicó está abarrotada de animais, né? Paulo Barros, há muito que essa medida se faz necessária. O aumento de animais na rua não é sadio nem para eles, nem para a população. Parabéns. Rosivan Santos, minha amiga linda, você, Nena, né? Quem mais aqui? Alaci Bernardo, parabéns a Paulo e Nena e aos demais envolvidos no projeto. É urgente iniciativas que cuidem dos animais. Rita Neuza, parabéns pela boa ação. Então, pela repercussão aqui, a Maria Vilma, exatamente, gostei da frase, o bicho, o ser humano, é pior do que os animais, né? A Eliane Júlia também está aqui, parabenizando vocês dois. Em nome de vocês dois, parabenizar os demais também, né? Porque são quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Temos 22 no momento. E a intenção é acolher mais, trazer mais gente. Quem quiser participar, pode entrar em contato. A gente vai precisar de fazer ações mesmo, tipo de intervenção, de chegar lá junto para dar um olhar mais amigo, um carinho, um amor, né, Paulo? A gente precisa de gente, né? Porque na hora o pessoal assim, gente que queira ajudar, isso, né? Isso. O pessoal é muito animado na rede social, né? É isso mesmo, vamos lá. E na hora de dizer, por exemplo, pronto, vai ser domingo, tal hora, aí o silêncio se abate. Ok, então quanto mais gente, melhor. A gente só tem a agradecer e pedir também o olhar assim carinhoso da população. A conscientização, né, é fundamental. A gente vai conseguir fazer o trabalho, mas em união com a população. Então, é de fundamental importância que a partir do momento que a população caicoense conseguir enxergar um animal com a coleira de identificação do animal, não a retire, porque aquilo ali foi feito com tanto amor, gerou um custo para a gente, aquele animal já está apto a ser adotado, que não faça a retirada dessa coleira, né? Também tem esse olhar e também se conscientizar que, poxa, o animal, você não quer ter a responsabilidade com esse animal, peraí, então não vamos jogar o animal na rua, né, porque esse foi um índice alarmante em Caicó, por onde a gente passa, inclusive lá com a nossa conversa com os integrantes lá dos quiosques da ilha, é incrível como eles relatam como é feito o depósito, assim, a jogatina, na verdade, de animais lá na ilha. Então, a gente pede, a população não jogue, não maltrate, não abandone, dê um olhar carinhoso para esse animal. A nossa intenção é atender esses animais e deixá-los aptos para que eles não venham proliferar como eles estão proliferando. Mas a gente não faz isso sozinho. Por mais que a gente tenha um instituto hoje formado com 22 pessoas, mas a gente não consegue, né, Paulo? Eu acho que a união faz a força e juntos nós somos mais fortes. Okay. Então, antes de mais nada, temos que agradecer aqui vocês da imprensa que nos deram essa oportunidade. O espaço que está aberto quando precisar, viu? Só temos a agradecer, né, Paulo? Obrigado, Neno. Obrigado, Paulo. Obrigado.